tristeza a sepultura. Assim nos diz a palavra do Senhor. Amém. Meus irmãos, o capítulo 41 de Gênesis, ele nos dá a oportunidade aqui de iniciar um novo, mas ao mesmo tempo longo estágio aqui da história de José, que envolve aqui o caminho da reconciliação. Nós vamos verificar, nós vamos perceber que esse é um caminho árduo. Todo o caminho para a reconciliação, ele é doloroso. Ele não é só apenas difícil, ele é doloroso, é doído. Algumas perguntas que ao longo da exposição desse capítulo, como também dos demais capítulos que nós vamos ter aqui, que segue essa mesma história, nesse quinto estágio, envolve exatamente o ponto aqui que nós vamos tratar, que é a reconciliação. O primeiro ponto que nós precisamos ao longo da exposição desses sermões aqui, a partir do capítulo 42, é primeiro verificar o que é reconciliação, qual é a diferença entre reconciliação e perdão, qual é o preço que se paga para que a reconciliação ela tenha os seus resultados desejados, e qual é o fundamento que se estabelece aqui na história de José dessa reconciliação. Gênesis 41, ele começa aqui, nós vamos pelo menos dividir em 3 pontos, todo o capítulo 41. Mas Gênesis capítulo 42, Gênesis capítulo 42, ele começa com o primeiro ponto, uma primeira sessão, onde Moisés nos dá aqui a evidência, no início desse relato, de relacionamentos que estão desfacelados, que estão quebrados. Isso você pode verificar do verso 1 ao verso 5. Quando aqui ele começa o enredo, voltando, ele faz questão de fazer com que os nossos olhos saiam por um pequeno instante do que está acontecendo com José. Ele sai do Egito e ele se volta rapidamente ali ao cenário de Canaã, a família de Jacó. E essa família, a gente já tinha visto que era uma família disfuncional, lembra que vimos isso no capítulo 37? Uma família disfuncional, e ela continua disfuncional. Eu diria até que essa disfuncionalidade aqui familiar, parece que ela piorou. Parece que a situação ela encrespou mais. Disfuncional aqui, para que os irmãos lembrem, ou os que não ouviram, mas aprendam hoje, família disfuncional nada mais é do que relacionamentos quebrados, em meio a um clima de frustrações, decepções, rancores, amarguras, desgostos, tristezas e desconfianças. Disfuncionalidade, quando envolve quebra de relacionamentos, ou de muitas vezes chegar ao ponto de, num relacionamento, você não tem para onde correr a não ser ter que suportar a pessoa com quem você está desgostoso ou desgostosa. E a gente sabe que o ponto origem disso, a raiz desses problemas se chama pecado. Não tem como fugir disso. Pecado. Eu acho estranho e ao mesmo tempo curioso o modo como os ímpios ou os descrentes, dependendo da condição em que se encontram, ser descrentes, ou alguns que chegam até à impiedade, mas o modo como eles lidam com problemas de relacionamento, né? Eles negociam entre si os seus valores, suas convicções, eles não encaram a sua quebra de relacionamento ali, às vezes no casamento, na relação pai e filho, mãe e filhos, assim por diante, irmãos e irmãs. Sempre eles dão um jeitinho de se justificarem um ao outro e aceitarem as justificativas um do outro, mas nunca admitem que estão errados, nunca cedem. O que não é diferente também numa família cristã. Fazem a mesma coisa, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Lembra disso? Todos, é sem isenção, né? A diferença é que aqui nós vamos ver que nesses relacionamentos quebrados, há uma oportunidade em que Deus, então, vai usar, aplicar na sua providência para restaurar essa família. Porque aqui se trata da família patriarcal, a família que vai dar origem às 12 tribos de Israel, que vai dar origem também dessas 12 tribos do povo de Israel, vai dar origem ao Messias. Eles não podem, se eles estiverem aqui divididos, a família acaba, ela se dispersa. Observe que Moisés ele nos dá aqui a oportunidade de diagnosticar os irmãos de José, diagnosticar o pai de José,
e também diagnosticar o próprio José. Observe alguns pontos interessantes sobre isso. Primeiro aspecto, quando aqui nessa primeira sessão ele fala da fome, da escassez que também atingiu as terras de Canaã. E aqui a família patriarcal, a família de Jacó, os filhos de Israel, eles também precisavam de mantimentos. E Jacó, ele, mesmo sendo aqui, ou já estando muito idoso, muito debilitado, ele ainda tinha o seu discernimento e a sua mente preservados em bom estado. Segundo aspecto que é interessante é que Jacó, ele demonstra a mesma condição emocional, psicológica e espiritual que nós vimos lá no final do capítulo 37, quando ele dá José por perdido, pela mentira e engano que os irmãos contaram para ele de que ele havia sido morto por um animal feroz. Ele tinha sido vendido como escravo, na verdade. Mas aqui ele continua o mesmo homem amargurado, cheio de rancor, profundamente triste, desgostoso, um homem que está cheio de desconfianças, dúvidas, inseguranças e suspeitas em relação aos que pertencem à sua própria casa. E soma-se a isto, quando as palavras de Jacó aos seus filhos revelam que ele os tratava com aspereza, com agressividade. E observe aí que Jacó, olha a maneira como ele vai se pronunciar aqui no texto, quando no verso de número 1, eles se referem aos seus filhos como preguiçosos e imprestáveis, e o que nos parece aqui ser verdade. No próprio texto aí parece que isto exatamente está acontecendo aí. Em terceiro lugar, nos deparamos com os irmãos de José. A reprimenda ferocífera, rancorosa do pai, que procede contra eles. Realmente os irmãos de José eram homens de índole má, a gente já viu isso, eram homens de índole cruel, traiçoeira, comportavam-se como ímpios. Nós já vimos na história que antes deles venderem José como escravo e a intenção de matá-lo, eles mataram um povo inteiro. E o que era matar? Um irmão. Eram homens acostumados a derramar sangue, eram traiçoeiros. Isso é uma coisa chocante em se tratando de um povo que é crente. Quando nos deparamos com esse quadro, nós precisamos considerar alguns aspectos sobre o que Deus está fazendo na vida desta família. O ponto que se realça aqui é isso. Pode não parecer, meus irmãos, mas tudo isso está aqui sendo conduzido pela graça de Deus. Deus está atuando na vida de cada um deles com a sua graça. E aqui nós vemos que aquele era um processo doloroso, difícil, como eu falo, né? O processo de reconciliação sempre é difícil, é doloroso, mas era necessário como um processo disciplinar de correção para que eles fossem restaurados e reconciliados uns com os outros. O primeiro aspecto que a gente percebe nesse processo é: Jacó havia pecado contra os filhos quando desprezava os demais, era indiferente com os demais filhos e tinha José como seu favorito. E aqui que depois nós vamos ver, ele foi substituído por Benjamim. Benjamim se torna o seu favorito, que agora é o caçula do caçula. Segundo ponto, quando nós vemos que os irmãos de José pecaram contra José e também contra o pai, quando destilaram seu ódio e rancor no desejo de matá-lo, venderam como escravo, que é equiparado à mesma coisa que homicídio nesse contexto. E eles também mentem para o pai, também desprezam a autoridade do pai, são filhos insubordinados. A insubordinação é uma das coisas insuportáveis dentro de uma casa. A maior alegria de um pai, como também de uma mãe, é quando os filhos eles são obedientes e eles procuram ter o zelo em obediência aos seus pais. Mas a pior coisa que pode existir dentro de uma casa são filhos insolentes, insubordinados. Como isso é terrível! É o preâmbulo do inferno dentro da própria casa. Terceiro, José não está fora desse diagnóstico, desse julgamento, porque José também pecou contra os seus irmãos por ter sido arrogante, presunçoso, descomedido nas suas palavras, como eu disse anteriormente no início da leitura. José era um adolescente mimado que provocava contendas, ele usava e abusava do favoritismo que o pai tinha por ele para provocar os seus irmãos.
Jacó, os seus 10 filhos aqui, eles continuavam da mesma forma. Jacó não mudou em nada quando o texto nos diz que havia adotado como filho favorito Benjamim, como a gente vê no verso 4. Os filhos de Jacó também não mudaram, e a própria aspereza do pai revela isso no verso 1, como também a desconfiança que Jacó tem, aqui ainda que sutil, na parte B do verso 4, quando ele diz: Benjamim não vai com vocês, vai ficar comigo, para que nenhum mal ou nenhum desastre se suceda como aconteceu com José. Mas no verso 5,